pegar o link para a apresentação, inserir aqui. Doutor Cláudio, quer falar um pouquinho antes de botar o slide? Então vamos lá. Jorge, para quem não me conhece ainda, meu nome é Cláudio Viana, sou advogado, atuo somente para condomínios, né? Sou advogado há 12 anos, sou sócio proprietário do escritório Cláudio Viana Advogados, né? Me formei bacharel em Direito na Universidade Católica de Brasília, tenho pós-graduação no IDP, né? Atualmente eu sou o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OABDF, subseção de Taguatinga, né? E minha alegria é trabalhar com síndicos, né? Os condomínios caiu na minha vida, é um nicho que eu abracei, né? E aqui no escritório a gente respira, vive o condomínio o dia a dia. Eu costumo falar que a advocacia condominial ela é mais 80% extrajudicial do que judicial. O advogado condominial ele está ali justamente para que aquelas demandas não virem um processo. Por que não é bom, não é de bom grado, transformar um determinado problema no condomínio num processo judicial? Porque aquele problema vai ser julgado por uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa que não sabe como funciona o seu condomínio, não sabe das peculiaridades do seu condomínio, então o juiz só vai ler aquela folha de papel e vai dar uma sentença. Então é muito importante, vocês estão buscando conhecimento, seja da engenharia, na área da contabilidade, na parte do direito, para vocês conseguirem, no dia a dia de vocês, estar solucionando determinados problemas. E o Diógenes me convidou hoje para trazer um assunto que parece ser simples, mas ele tem uma grande complexidade e é de uma grande importância para o condomínio, que é a formação do edital de convocação de uma assembleia de condomínio. Costumo dizer que no condomínio tudo se inicia e se termina numa assembleia. Vocês se tornaram síndicos por intermédio de uma assembleia e vão deixar de ser síndicos também numa assembleia. E o que vem antes da assembleia é o edital de convocação. O edital de convocação não é um mero chamamento. O edital de convocação é um documento estratégico para a gestão do condomínio. É um documento que palavras colocadas da forma correta, ou ele preliminarmente estudado a forma que vai colocar, vai ser decisivo na gestão dos senhores. Então, vou dar aqui breves orientações com relação à formação desse edital de convocação, e nós vamos discutindo. E vocês têm a liberdade de estarem levantando a mão e estarem questionando durante a explanação, tudo bem? Então, Jorge, pode colocar o primeiro slide para a gente prosseguir. Pode colocar o slide, Magna. Beleza, vou colocar agora. Estão vendo aí, né, pessoal, como é que funciona essa questão do condomínio. Às vezes você manda para um terceiro, a realidade muda, e aí já era, né? Conseguindo ver aí? Tudo bem. Seguimos, O objeto da presente explanação de hoje é como elaborar um edital de convocação de assembleia de condomínios, Uma aula prática para síndicos e administradores. Pode passar, Diogo. Então a gente vai abordar 4 pontos principais na aula de hoje, que são os elementos essenciais, que são pontos obrigatórios que devem constar no edital de convocação, certo? Os fundamentos legais que o edital de convocação tem que obedecer, a questão de quórum, quem convoca, quem assina o edital de convocação, quais são as palavras que são colocadas, qual a forma do cabeçalho, as orientações. Então, todas essas questões são importantes, como que vocês vão colocar. Para quê? Para evitar nulidade. É bastante frustrante quando um síndico pega o meu contato e fala: doutor, um condômino entrou na justiça e anulou a minha assembleia, porque eu não obtive quórum ou qualquer tipo de nulidade. Às vezes o síndico estava ali de bom grado e com grande intenção de trazer algo novo para o condomínio, mas houve aquele tempo, até mesmo dinheiro, sendo frustrado. Por quê? Porque não observou a legalidade da convocação daquele edital. E o edital é um excelente instrumento também para manter a comunicação entre síndico e condômino. O intermédio do edital de convocação, nem sempre o edital de convocação vai ter deliberação. O edital de convocação pode ser informativo para os condôminos. Às vezes está tendo algum problema, uma obra. Como está o andamento daquela obra? Vamos chamar uma assembleia para convidar o engenheiro e apresentar a evolução da obra? Então, se chama uma assembleia, coloca naquele edital de convocação, apresentar informações sobre a evolução da obra. Às vezes, muitos condôminos não estão acompanhando o dia a dia, mas têm interesse. Então, a Assembleia também, não só deliberativa de votação de escolha, também tem essa questão informativa, que é muito importante. Certo? Pode passar, Diógenes. Estrutura do edital. A estrutura do edital, os elementos essenciais. Primeiro ponto, está ali, identificação clara do condomínio.
Vamos supor aqui, exemplo, não basta colocar assim, condomínio residencial pôr do sol. Quantos condomínios residenciais pôr do sol existem no Distrito Federal, no Brasil? Acho que tem centenas, né? É Então você verdade. então você tem que colocar o nome completo do seu condomínio e o CNPJ logo abaixo. Então, aquele é um documento oficial, então vai ser um condomínio tal, inscrito no CNPJ X, certo? Segundo ponto, aquela assembleia, ela será ordinária ou extraordinária? Você colocando esse título já chama maior atenção dos condôminos, porque a maioria das vezes os condôminos estão mais interessados em qual assembleia? Na assembleia ordinária. Porque na assembleia ordinária nós vamos escolher quem é o representante legal, vai ter a prestação de contas do síndico, e o que mais chama a atenção dos condôminos é a previsão orçamentária, né? Se aquela taxa de condomínio vai ter um reajuste ou não. Então é sempre muito importante identificar qual tipo daquela assembleia, se ela vai ser ordinária ou extraordinária. Logo em seguida, vocês vão colocar lá o nome completo do condomínio, o CNPJ, o endereço, a data e o horário, sendo dividido em primeira convocação e segunda convocação. E o local onde vai ocorrer aquela assembleia. Eu já vi assim, tem condomínios que falam assim, vai acontecer no condomínio, mas aonde? Vai ser na garagem? Vai ser no salão de festas? Vai ser no terraço? Existem inúmeros locais que possa ocorrer aquela assembleia. Todas essas faltas de informações, por mais assim, que no caso Óbvias, né? é tão óbvio, isso pode gerar uma nulidade. Aquela questão, o óbvio, às vezes precisa ser dito. Né? Tem que chover no molhado. É isso aí. Por que isso aí, né, pessoal? Porque o que acontece? É um documento oficial de deliberações sobre a gestão do seu patrimônio. Olha que importante. Se você não é consultado sobre algo que você tem propriedade, porque te impediram pelo endereço, pelo local, pelo momento, pelo número do CNPJ, ser possível gerar uma confusão, aquilo gera uma nulidade total. Você foi lá, fez um trabalho, apresentou 10. Aí o cara olhou e falou, peraí, era para ser no salão de festa e foi para subsolo. Eu não tinha condições de ir no subsolo, por isso, por aquilo. Eu fui no salão de festa, não tinha, então tá nulo. Ele vai lá, tira uma foto, você alterou ali o local, e com aquela fotozinha do horário, ele consegue anular todo o trabalho que você fez, né? E aí você tem um custo para fazer a assembleia, você tem o respeito dos moradores. Então, esses detalhes são importantes, por quê? Porque eles geram confusão. Você viu que o doutor Cláudio colocou no primeiro slide ali, a questão da clareza, da firmeza, né? Que é o ato declaratório, ele é um jurídico, ele tem que ser um jurídico perfeito, ele não pode deixar sombra de dúvida. Entende? Exato. E muitas vezes assim, os maus síndicos fazem e os bons condôminos não sabem se defender. Eu tinha um síndico aqui no edifício onde eu tenho uma sala aqui em Samambaia, que ele fazia as assembleias no dia 23 de dezembro, no sábado, às 20 horas. Ninguém vai. Tá entendendo? Ninguém questionava. De repente, ele marcou uma assembleia fora dessa estratégia. E adivinha o que aconteceu? 2 condôminos levaram um síndico profissional e ofertaram para ele fazer a candidatura. Na hora, ele perdeu o cargo. Mas ele conseguiu se sustentar por 6 anos. Por 4 a 6 anos, se eu não me engano. Mas fez muita bobagem no prédio, viu? Pode continuar aí, doutor Cláudio. Estava só complementando aí o valor. E eu falei com relação ao endereço físico. E hoje, com a modernidade, nós temos as assembleias virtuais. A assembleia virtual ela vai ocorrer no endereço eletrônico. Então, obrigatoriamente, se sua assembleia for virtual, tem que ter todas as instruções de acesso àquela assembleia virtual. Qual aplicativo vai ser utilizado? Vai ser pela própria administradora? Vai ser pelo Google Meet? Vai ser pelo Zoom? Qual o link de acesso dessa assembleia virtual? Qual vai ser a forma de votação? Quais são as instruções de acesso naquela assembleia virtual? Então, tudo isso tem que estar exposto e anexado ao edital. Porque é bem diferente, né? Assim, vai ter a assembleia, na Asa Norte, endereço tal. A pessoa só segue o endereço e chega lá, né? E da mesma forma vai ser o virtual. É você clicar nesse link, fazer o cadastro, instalar tal aplicativo e entrar tal horário. Então, na assembleia virtual tem que ter estes cuidados. Logo em seguida, tem as ordens do dia. O que são as ordens do dia? É o que vai ser deliberado na Assembleia. Essas ordens do dia têm que ser objetiva e clara. Não pode ter dupla interpretação, jogos de palavra ou algo subjetivo. Então tem que ser aprovar a reforma da fachada, com escolha da empresa, com arrecadação de taxa extra, utilização do fundo X ou Y. Então isso tem que estar bastante claro. E além das ordens do dia, você pode estar anexando documentos, né? Igual hoje eu estava discutindo com o Diógenes, estava lá a Gabriela, né? Então, assim,
Por que os síndicos, assim, às vezes não é nem o síndico, às vezes passa para a administradora fazer um edital, por que coloca numa folha só? Às vezes não cabe, coloca espremido. Gente, quanto mais informação, Isso foi, melhor para o dono, né? isso foi uma observação bem saudável hoje no podcast. A gente estava de um modo bem natural conversando. Por exemplo, por que o edital tem uma folha só, né? Tanta coisa que o síndico precisa colocar ali de uma forma clara, objetiva, uma letra boa, com direcionamento. A gente estava falando aqui, tem uma assembleia da Admilge agora, que vai ser super importante para ela, porque está no coração dela, tem que ser feito. E aí o edital, uma folha só. Eu estou trabalhando nesse edital amanhã com os relatórios e com a advocacia, mas esse questionamento, por que tem que ser uma só, né? Pode ser uma folha, pode ser duas folhas, né? Pode ser 2, 3, quantas for necessárias para trazer a informação adequada. Porque, assim, ampla informação, ampla transparência nessa questão. Por quê? Porque o edital, ele é a primeira impressão para o condômino. Então, a leitura daquelas questões evitará muitos questionamentos inadequados na Assembleia, não terá retirará várias interpretações equivocadas que possa ter. Então, quanto mais transparente, mais claro você for no seu edital, mais tranquilo será a deliberação. Igual, assim, mais adiante, a gente vai trocar um pouco de ideia, experiência com o senhor Alci, ele vai apresentar como que é o edital do condomínio dele, né? Assim, eu trabalhei anos e anos, já tive a oportunidade de fazer a assembleia com o senhor Alci, eu amei o edital dele. Por quê? Porque todas as informações no edital dele já está escrita, tudo que o condomínio for perguntar na assembleia já está escrito no edital, ou seja, o síndico está um passo à frente de possíveis questionamentos na Assembleia. Então as pessoas já vão tranquilas e a Assembleia corre até rápido, porque todo mundo já leu e já soube do que vai ser votado ali. Né? Então vamos em frente. Outro ponto que... Cláudio, só aproveitando então essa fala aí, trazer as informações no edital necessariamente não significa pauta extensa. Somente a pauta que você for trazer, que ela venha com bastante, né, informações para facilitar então esse trabalho na hora da Assembleia, né? Exato. Assim, por exemplo, Sônia, o que a gente pode, assim, o doutor Cláudio quer dizer, assim, trazer transparência. Vamos supor, você quer fazer uma taxa extra, mas você já pode colocar no edital possíveis propostas e quanto que o condomínio tem em caixa, isso anexado. Então, o condomínio já vai ver quanto que o condomínio tem em caixa, quanto que ele tem no fundo de obras, quanto que ele já tem de taxa extra e quanto será uma possível taxa extra, quanto já tem que arrecadar. Então já evita aquela discussão de fazer cálculo na hora, na Assembleia, assim, vamos ver como que fica a taxa extra, vamos dividir, e fica, às vezes a Assembleia está num nível assim, de estresse tão alto que acaba até atrapalhando a gente ter um raciocínio mais correto e mais centrado e afastado de paixões e emoções, né? Porque a Assembleia tem que ser bem mais racional, porque a gente está envolvendo tomadas de decisões, imóveis, patrimônios de pessoas e dinheiro, né? Então é esse o objetivo. E é por isso que a lei dá esse espaço de nulidade, né? Porque você está lidando com o patrimônio alheio. Às vezes a gente está acostumado com um condomínio de 80 unidades, o Alnélio está com 24 unidades, etc. Mas quando a gente fala de um condomínio de 500 unidades, 680 unidades, valor médio de 500 mil cada uma área de lazer aí que custa 3, 4 milhões de reais para ser feita, é uma coisa totalmente diferente, pessoal. É muito dinheiro, é muita energia, né? Eu falo sempre que dinheiro é muita energia. Então, a capacidade de manipular isso da forma correta, justa, honesta e transparente, ela não é para todo mundo. Exatamente. Não, eu encontro condomínios aí que tem uma máfia dentro, 5, 6 torres, cada torre tem 2, 3 conselheiros, cada torre tem um subsíndico, tem poder de voto, que tem um síndico, que está submetido a uma construtora, que é uma loucura, entendeu? E essa metodologia que eu apresento para vocês aqui, ela é muito esclarecedora, ela te posiciona muito bem. Eu digo que a pessoa pode usar isso para o bem ou para o mal, né? Aí depende muito dela, entendeu? Então essa questão dos editais é muito importante, essa aula do Dr. Cláudio aí, porque um edital bem feito, ele muda o jogo. Exato. Muda completamente. E um ponto crucial no edital é se aquela determinada deliberação tem um quórum qualificado, um quórum aplicado. Geralmente, você tem que estudar isso antes, né, doutor Cláudio? Você tem que estudar tudo isso antes. E eu sempre coloco aqui nos editais, né, que a gente faz, qual é o quórum e qual a fundamentação legal daquela deliberação. Então, eu coloco o artigo, vamos supor, determinada obra, eu já coloco assim, qual a qualificação daquela obra? É necessária? É útil? É voluptuária? E qual o quórum daquela obra? É alteração da convenção? Qual é o quórum para alterar a convenção? É alteração do regime interno? Qual é o quórum? Então, coloco um edital para isso ficar bem claro, até mesmo para orientar o presidente, porque às vezes ninguém quer ser presidente, né? E às vezes o presidente só pode ser um condômino, e aquela pessoa não está preparada. Então, o edital é um guia para o presidente, para ele seguir a legalidade do rito da Assembleia, para não ter nenhum tipo de equívoco. As maiores nulidades que ocorrem no judiciário é a não
não atender o quórum necessário. E não atender o quórum necessário, praticamente já é anulado, né, quase automático. E a anulação do edital é perca de tempo, e que eu fico mais triste ainda é a perca de tempo do síndico, e a pessoa dele fica, de certa forma, manchada, né? Porque várias pessoas confiaram no trabalho daquele síndico, confiou na arrecadação de valores, começou a ter executar a obra, e do nada veio aquilo tudo por água abaixo. Então, essa prévia consulta com relação do quórum é de extrema importância. Né? Vocês que têm um jurídico, né? Fala assim, se você tem dúvida, assim, em determinada situação precisa de um quórum necessário, os quórum qualificados. Os quóruns qualificados são os que estão escritos na lei. Né? Tudo que não está escrito na lei vai ser maioria simples. Então, vocês fazem essa ideia. O que é quórum qualificado? São os quóruns que estão escritos na lei. Que não são quóruns qualificados, que é a maioria simples. É o que a lei não é silente, certo? Uma questão muito importante, né? Procedimento para participação e representação. É muito importante no edital, tem a necessidade de estar escrito que o condômino tem que se identificar, né? Apresentar seu documento de identidade, assinar a lista de presença, e quanto à necessidade da apresentação. Se caiu aí a linha, hein? O áudio dele Ficou sem Cortando. áudio. Opa, voltei agora. Então, eu parei, né? Então, com relação à representação, né? A pessoa tem que se identificar na assembleia. Eu já vi muitas assembleias o condômino se sentir constrangido, porque o secretário está ali fazendo o trabalho da administradora. Diógenes, por favor, me apresenta aqui sua identidade para eu ver se você é o Diógenes mesmo. Aí a pessoa fala assim, eu moro aqui no condomínio tanto tempo, que absurdo você pedir identificação. Assim, mas, gente, a gente não sabe quem é quem. O condomínio está em constante ciclo, está em constantes mudanças de condôminos. Às vezes a pessoa vendeu aquele apartamento, comprou. Não, tem que atualizar. Tem que atualizar. Tem que estar em constante atualização. É muito importante. Inclusive, doutor Cláudio, você vai gostar dessa daí. Nós fizemos uma gravação de uma aula, não sei se o pessoal já assistiu, sobre direito sucessório dentro do condomínio, hein? Ah, essa parte é boa. Essa parte é uma parte bem específica, né? Raramente as pessoas falam sobre isso. Exatamente. Né? E com relação às procurações, deixar uma cópia da procuração com o presidente da mesa, a gente chega lá com a procuração e fala assim, não, a procuração é minha, não vou te dar, não. Mas a cópia da procuração tem que ser anexada à ata. Aquilo ali é um documento oficial, né, de representatividade, e quando a pessoa, o síndico, for lá registrar a ata, vai ter que estar anexada, né, que determinada pessoa da unidade tal foi representada por outra pessoa. Então, essas questões parecem ser bobas, mas esses detalhes fazem a diferença. Esses detalhes dá munição. Assim, todo condomínio tem aquela pessoa do contra, né? Tem a oposição. Então, se você não observa esses detalhes, é munição para a oposição para apontar o dedo. É munição para uma pessoa que quer atrapalhar a gestão. Né? Existe uma quantidade, desculpa te interromper, existe uma quantidade específica de procuração por morador ou não? Daniel, não existe uma quantidade específica explicitada no Código Civil. O Código Civil deixa isto em aberto. No entanto, cada condomínio pode determinar o limite de procurações, acrescentando isso na convenção. A maioria das convenções não determina esse limite de procurações. Mas eu já vi algumas convenções que falam assim, 3 por morador, ou coisa da questão. Faço que o 5 não pode ter procuração, ou nenhum membro da administração pode ter procuração, mas essa questão de limitação vai estar escrita na sua convenção. Se não estiver escrita na sua convenção, então é livre o uso do número de procurações. Tá? Já chegou a gente com 16, com uma unidade, uma pessoa com 16. Moço, que trabalheira, que confusão, o povo registrar aquilo, verificar tudo. Nossa senhora. Mas isso aí eu já vi, Daniel, inclusive para compliance de ex-síndico, né, que tinha influência e saiu, e ele faz o compliance disso daí para ele continuar manipulando a gestão através de uma pessoa que se disponibiliza para isso. É verdade. Olha que incrível. No residencial Villeneuve, em Águas Claras, na 104, meu sogro mora nesse prédio. E o síndico, existe um síndico geral, e são 5 torres, né? São A, B, C, D. Existem 4 síndicos, um por cada torre, um geral, um subsíndico para cada torre, mais um subsíndico geral. E aí não consegue fazer votação nem trocar os síndicos, porque eles têm os aluguéis, eles conhecem todos os proprietários, eles têm as procurações proprietárias, e nunca que consegue mudar os síndicos, porque é um fechamento incrível naquilo. E aí é uma das questões que eu estava até conversando com a doutora Priscila sobre isso. Ver uma forma na lei que conseguiria mudar isso. Porque até o advogado lá é primo do fulano de tal, não sei do que, contratado diretamente pelo
pelo condomínio. E aí fica difícil nessa mudança, né? Sim, Exatamente. isso acontece, é raro, mas acontece muito. Muito, muito. Vou falar É isso um para você direito. porque é verdade. É um direito a Oi? pessoa usar a procuração, né? É um direito a pessoa usar a procuração. Mas existem questões que existe a situação que se chama o abuso do direito, né? Então, determinadas situações, apesar da convenção não delimitar o número, é interessante se questionar no judiciário se está tendo um abuso de direito com o uso de procurações. Existe jurisprudência nesses temas, né? Mas são muito escassas nesse sentido. Entendi. Essa questão que Certo? você disse de uma identificação no meio da Assembleia, como uma identidade, para verificar se a pessoa realmente é aquela pessoa e tal. Numa Assembleia virtual, isso inibe muito mais, né? Porque se você tem uma identificação de um link, e você tem que a obrigação de ter cadastro naquilo, né? E aí essa questão dessa identificação fica melhor do que presencial. Ou não? Exatamente. A virtual é bem melhor na questão da identificação, porque a pessoa vai ter o login e a senha. Então, apenas o condomínio tem aquele login e a senha, né? Exato. Então, subentende-se que é ele que está logando, né, e participando daquela assembleia virtual, né? É porque a gente consegue fazer a verificação, por exemplo, de um número, né? E se aquele número daquele celular, daquele responsável, acessou um código, ou ele está acessando vários códigos em um celular. E aí você pode inibir a votação dele por essa questão, não? Exatamente, sim. Eu tô Né? falando que eu não sou síndico, tá? Eu tô nesse curso para tentar aprender mais, porque eu sou conselheiro, eu já disse aqui nesse grupo, eu sou conselheiro há 6 gerações, né? Então há 6 anos, são 3 síndicos que já passou, eu continuo sendo conselheiro. Então eu venho verificando muito essas questões no nosso condomínio, né? Para porque inibir, né? Um pouco mais essa Esse falcatrua aí lobby, né? exatamente. Mas isso aí cara, é muito forte, tá? Eu assumo condomínios aí com 5 torres, 6 torres, né? E eu vou te falar, é muito forte, porque a Para construtora vocês, implanta isso, né? A terem construtora, ideia, eu já participei de assembleia que, para verificação das procurações, sabe quantas horas demorou? Só para verificação de procurações? Demorou cerca de 3 horas. Nó. Porque de um lado, o lado A e o lado B, um lado tinha 200 e tantas procurações e o outro também tinha 200 e tantas. Então todo mundo quis verificar uma procuração do outro. Nossa Senhora. Ou seja, isso só para determinar o início da Assembleia. Então, só ali no início, tanto que era um jogo de procurações, só ver quem tinha mais procurações que o outro já determinou quais as pautas, quem era o síndico vencedor, quem ia ser o presidente da Assembleia. Né? Então, tem condomínios que ocorrem essas questões aí de muitas procurações, principalmente condomínios comerciais. Né? Então, seguindo, pessoal, informações de contato e anexos relevantes. É importante também colocar no edital o contato. Né? Vamos supor, a pessoa quer enviar uma procuração virtual, qual o e-mail que deve ser encaminhado, né? E anexos relevantes. Assembleia Geral Ordinária, qual é a previsão orçamentária? É muito importante o condomínio ter ciência da previsão orçamentária de forma antecipada, para que ele dê uma prévia analisada do que ele ser pego de surpresa durante a Assembleia. Ofertas, né, de serviços, orçamentos. É importante também estar anexado esse edital. Quais são os orçamentos? Quais são as empresas que foram cotadas? Né? Hoje em dia, com aplicativos, isso facilita bastante a anexar ao edital todos esses tipos de documentação. E é muito importante, quando for registrar a ata, todos esses documentos estarem anexados. Isso por quê? Para trazer maior lisura ao procedimento daquela Assembleia, bem como transparência. Tá? Pode passar, Jorge. passei certo? Passei, né? Embasamento legal. A convocação de assembleias é regida por normas claras, visando a segurança jurídica dos atos constitucionais. Condominiais, né? Dos atos condominiais. Eu conectando aqui com a Constituição, né? Código Civil, artigo 1350, 1354 e 1355 detalham a AGO e o direito de convocação por um quarto dos condôminos. Convenção condominial, regras internas dos condomínios que devem ser seguidas rigorosamente. E a jurisprudência, as decisões que anulam as assembleias por falta e por falhas nos editais, né? Aí, prato cheio para vocês, hein? Então, o item 1, né, o Código Civil fala quem pode convocar a Assembleia. Em primeiro lugar, é o síndico. O 1350 fala que é o síndico, tem esse direito de convocar a Assembleia. E também lá o 1355, junto com o 1354, primeiro 1354 fala que para ter validade daquela Assembleia, todos os condôminos têm que ser convocados, não pode ficar nenhum condômino sem ser convocado. Então tem que ser observado o meio adequado. Hoje em dia, com aplicativos, e-mails, murais, elevadores, a simples publicação daquele edital de convocação, a jurisprudência já entende que todos os condôminos estão sendo convocados sobre aquela questão.
certo? E também 1/4 dos condôminos podem convocar uma assembleia. Às vezes as pessoas falam assim, não, 1/4 é só para assembleia de destituição. Não, 1/4 de condômino pode convocar uma assembleia sobre qualquer tema, né? Às vezes o 5 não quer convocar uma assembleia. Então, 1/4 de condôminos pode estar fazendo esse edital de convocação, subscrito por 1/4, e assinando. E eu levanto uma questão interessante, uma pergunta. Esse 1/4 de condôminos, quem assina? Pode ser adimplente, inadimplente? Vocês sabem me responder? Olha aí, essa foi boa, hein, pessoal? Eu acho que deve ser só os adimplentes. Os inadimplentes não tem questão de votação. Pelo menos é o que eu sei isso, né? No meu condomínio, na lenda dos inadimplentes não tem votação em nada. É o que está no instinto. Mas eu acho que na convocação, mesmo os inadimplentes, eles podem participar da convocação, mas não da votação, eu acho. Eu É acho isso mesmo. A ASRA, ela matou a charada, né? O inadimplente, ele pode convocar. A lei, a vedação da lei, o inadimplente não pode votar, mas não tem o verbo convocar. Então, o inadimplente, ele tem o direito de estar convocando. Mas é até mesmo um pouco contraditório. Como que ele convoca para a Assembleia que ele não pode participar? Né? Mas ele está apoiando de certa forma. Então, a lei entendeu, né, que o inadimplente ele pode estar, sim, assinando aquela lista convocatória para convocar uma Assembleia. Né? Até para ganhar desconto, né? muito, acontece muito. Eu até penso em situações, vamos supor, que o 5, de certa forma, não está se atentando ao orçamento, está prejudicando financeiramente aqueles condôminos e está aumentando de forma a inadimplência. Né? Então, aquilo é até um direito de defesa dos inadimplentes para poder sanar um problema. É tipo um remédio constitucional, né? Como se fosse um remédio, é um mecanismo, né? Os freios e contrapesos condominial, né? Uma tese, né? Isso aí. É a convenção condominial. A convenção condominial, cada convenção vai determinar qual o método de convocação e qual o prazo para você publicar aquele edital. Tem condomínio que é 5 dias, tem condomínio que é 8 dias, tem condomínio que é 15 dias. E o mais incrível que eu pareça, eu já trabalhei para um condomínio, só que qual é o prazo de convocação de uma assembleia? 30 dias. Então, um mês antes, a gente tem que convocar aquela assembleia. Eu acho um prazo enorme. Eu acho que um número ok é 10, 8 dias, né? Para convocar uma assembleia, mas 30 dias é demais. Um mês antes, para convocar uma assembleia, eu achei exagerado. Mas na lei não fala que é de 5 a 8 dias? Não, lá a lei de condomínios fala a publicação, tem que ser a publicação da ata, né? Ou seja, você registrar a ata até em 8 dias, mas não falo do prazo de convocação. O prazo de convocação vai estar escrito na sua convenção. Então vai ser. E também tem que ser observado, tá bom? Pode seguir, Jorge. Vamos para o próximo. Cuidados práticos da redação, detalhes que fazem a diferença na validade do edital, pauta genérica, linguagem, prazo, revisão e transparência. Exato. Pauta genérica, evite. Né? Pelo amor de Deus. Edital com assuntos gerais, eu falo assim, evite. Assuntos gerais não acrescenta em nada no condomínio. Né? Não acrescenta em nada. Acredito que eu já vi mais discórdia na parte dos assuntos gerais do que algo agregador para aquela comunidade do condomínio. Né? Outra coisa, corte. Se sua pauta tem assuntos gerais não se delibera nada, não se decide nada. É uma mera manifestação de opinião ou sugestão para ser transcrito, né? A linguagem. Utilizar texto claro, direto, sem jargão jurídico. Quanto mais simples e objetivo você for nas suas palavras, né? Porque às vezes aquela comunidade não consegue entender o que está transcrito com as palavras, às vezes determinadas palavras não são familiares para ela, então você tenta simplificar, trazer um texto mais claro, né? Respeitar o prazo mínimo, que eu já falei no slide anterior, né? Observar qual que é o prazo de convocação. Como que é a contagem desse prazo? A gente sempre conta o dia seguinte. Hoje é dia 29 de julho. Então, o primeiro dia vai ser contado amanhã, dia 30 de julho. Então, você conta todos os dias correntes, certo? Revisão. É muito importante verificar a ortografia, a clareza e a lógica do texto. Hoje em dia, com a inteligência artificial, não tem mais desculpa para ter erros de português, né? Ou na clareza ou na lógica dos textos. Hoje, o ChatGPT, Gemini, várias questões pode te auxiliar na confecção daquela pauta. Às vezes você coloca ali na inteligência artificial, por favor, eu gostaria que tal pauta fosse clara para... Ele vai e transcreve tudo. Até uma ideia para o Diógenes trazer aí um especialista em inteligência artificial para auxiliar os síndicos, né, no dia a dia. Né? É bastante interessante isso daí. Esse sou eu, doutor. Tem 2 anos aí estudando inteligência artificial,
Mas Sim. curso na Maven, curso no adapta.com, estou na plataforma já. Nós já usamos aqui o GPT Pro Plus, o Write for Me, etc. E a gente trabalha muito bem com esses prompts, com esses arquivos. Aí sou eu mesmo que faço essa aula bônus, tá bom? Essa Show aula de cereja bola, olha do aí. bolo aí. Os- É para vocês pesquisarem muito. E, gente, falando aqui um pouquinho de inteligência artificial, né? A plataforma que se usa gratuita, ela é uma amostra, entendeu? Ela é um detalhezinho, tá muito avançado, tá com 4.5 agora, mas ela é um detalhe, tá? Para trabalhar coisas assim, que você gera memória, que você gera contexto, explanações, né? Que seria o Large Meson Memory, que seria a memória de contextualização de longo espaço, né? A IA trabalha com o contexto, realidades que você dá para ela, tá? A inteligência artificial trabalha, ela vai errar, do jeito que você orienta ela vai errar, e do jeito que você orienta ela vai acertar. E ainda assim ela vai precisar da sua predisposição de avaliar aquele material. Ela precisa de direcionamento sempre, beleza? Depois a gente faz uma live sobre isso. Transparência. Esse é um ponto muito importante. É muito importante as pautas do edital, o segmento da Assembleia, se ater ao que está escrito no edital. Se estamos falando de obra de fachada, a gente não vai falar de cachorro, nem de bicicleta, nem de criança. Certo? E também não vamos nem votar propostas, nem deliberar propostas que não estão transcritas no edital. Por mais inteligente, por mais boa fé, por mais que ajude aquela pauta, aquilo ali, se você votar e não está transcrito no edital, aquilo ali pode gerar uma nulidade. E nulidade é perca de tempo, perca de dinheiro e perca da confiabilidade de você como gestor. Certo? Pode seguir, Diógenes. Vamos lá para o nosso slide número 6. Está acabando, hein, pessoal? Hoje vai terminar rápido. Comunicação com os condôminos. Essa é forte, hein? O alcance da convocação é crucial. Hoje em dia, né, todas as administradoras do condomínio já estão amplamente, né, estruturadas com aplicativos. A partir do momento que você já publica um edital, a pessoa já recebe pelo aplicativo da administradora e pelo e-mail, né? E também até por listas de transmissões por e-mail, de WhatsApp, né? Isso tudo facilita a você publicar seu edital. Se você ainda não tem esses aplicativos, a gente tem que se utilizar de métodos antigos, né? Colar no mural de avisos, colar na portaria aquele aviso, imprimir cada um, colocar na caixinha de correios, né? Então, tudo isso tem que estar sempre registrado, né, documentalmente, para nenhum condômino arguir e falar assim, eu não fui convocado da Assembleia. Sim, cadê a prova que você me convocou para essa Assembleia? Porque, igual eu falei lá, o artigo 1354 do Código Civil fala que todos os condôminos têm que ser convocados sobre a Assembleia, sob pena de nulidade. Então, você tem que garantir o acesso ao acesso desses condôminos a esse edital. Então, você tem que manter o cadastro de proprietário sempre atualizado, certo? Convocar todos os condôminos, seja ele adimplente ou inadimplente, tá bom? Pode seguir, Diógenes. Vamos lá, slide 7 de 10. Envio e comprovação. Exato, é o que eu estava falando, né? Protocolo, né? Muitos condomínios ainda utilizam aviso de recebimento, né? Eu já vi essa questão de envio por AR, porque tem pessoas, por incrível que pareça, não tem e-mail e não se cadastra no aplicativo. E o condomínio é obrigado a encaminhar uma cartinha para aquela pessoa e comprovar que ela foi intimada. Mas isso é bastante ultrapassado, né? Fixação de edital no local visível, né, de grande circulação, sempre bate nessa questão, prazo. Se não observar o prazo de convocação, isso pode causar a nulidade. Então, tem que sempre observar. Por mais, às vezes a gente quer que a Assembleia ocorra em tal data, só que o prazo não dá, né? Aí você, será que um dia vai fazer a diferença? Será que se eu comer 2 dias vai fazer a diferença? Eu não correria esse risco. Eu marcaria essa Assembleia para uma data mais oportuna, mais à frente, para que se atenda ao prazo previsto na convenção, tá bom? A guarda dos documentos e eletrônicos, né? Então, pode seguir, Jorge, essas questões eu já falei. Os eletrônicos, dado apesar meio de eletrônico, doutor, que inclui neles a questão de notificar via WhatsApp, né? Via WhatsApp, lista de transmissões, né? Hoje síndicos usam, não grupo, a lista de transmissão. O que é a lista de transmissão? Você cadastra o contato de todos os condôminos. Então, a mensagem que você encaminha, ela é enviada para todos os condôminos de forma automática. Esse é um método muito bom, bastante recomendável você não só publicar editais, mas publicar também informativos importantes que você queira que todos os condôminos tenham ciência. Isso, tem os formatos de e-mail, né, que a gente envia e que recebe a confirmação de abertura, tá? Sim. Tem como confirmar isso daí. E o outro também, o formato que você pode usar, são os canais do WhatsApp. Eu vou fazer uma aulinha de como você criar o seu canal do WhatsApp, e todo mundo que está no canal do WhatsApp ali, ele recebe aquela informação. Fica interessante também, porque o canal
as pessoas só leem, elas não ficam comentando, nem falando, nem apagando mensagem, você não perde a mensagem. O canal ele é de um gerenciamento diferenciado, é tipo uma lista de transmissão, só que a pessoa aceita entrar ali, e aí, na hora que ela aceita entrar ali, ela deixa a assinatura do termo ali sobre aquela documentação que ela vai receber no canal. Condução da Assembleia, essa parte aqui eu vou te falar, viu? Condução da Assembleia. É fundamental. É fundamental. Então, você já tendo um edital blindado, bem preparado, com ampla transparência, a sua condução da Assembleia tem tudo para ser 100%. Você alcançar aquele objetivo que você planejou, estudou e tirou um tempo para... Boa noite, Edila. Seja muito bem-vinda. Aproveite a aula. Né? Você conduzir sua Assembleia e alcançar aquele objetivo que você preparou aquela Assembleia para os condôminos. Né? Primeiro ponto, a gente sempre bate, verificar o quórum. Quando você for deliberar algo na abertura da Assembleia, você já tem que manifestar. Determinada pauta é quórum qualificado. E por que essa questão do quórum qualificado? Porque hoje a lei nos dá autonomia para que a Assembleia fique no modo aberta permanente. Mas essa aberta permanente é para qualquer deliberação, de forma alguma. A lei falou que a Assembleia Permanente é somente para pautas que exigem quórum qualificado. Então, se alguém quiser deixar uma Assembleia aberta sobre um tema que não exige quórum qualificado, isso não pode ocorrer. Tá? Então, é somente sobre quórum qualificado. Item número 2, eleição da mesa. É muito importante você ter um presidente que saiba das suas funções. Quais são as funções do presidente? Conduzir a Assembleia de forma clara e objetiva, se atendendo às normas da convenção e da legislação. Ser uma pessoa imparcial. O presidente não emite opinião, ele conduz a Assembleia. O presidente da mesa, ele pode organizar a transição desta Assembleia. Qual o tempo de fala, quem irá falar, anotar, criar uma fila de fala. Né? Então, a questão da presidência da mesa, ela é de suma importância para o sucesso da sua Assembleia. Por isso que eu oriento síndicos, assim, existem assembleias estratégicas que ocorrem no condomínio, existem assembleias que são mais importantes do que a outra. Então, escolher, né, esse presidente, né, conversar com esse presidente para direcionar ele, para conduzir da melhor forma essa assembleia, é essencial para o sucesso das deliberações. Secretário da mesa, também é muito importante que seja uma pessoa com familiaridade na escrita, né, na memorização e na organização, para que sua ata seja transcrita de forma mais clara e objetiva possível. Por favor, Asra, pode perguntar. Levantou a mão. Obrigada. Doutor Cláudio, eu tenho algumas dúvidas em relação ao presidente. Sim. Por que eu pergunto? Eu tenho um condomínio que o presidente, ele na verdade, ele é assim, ele sempre se promove, né, ele sempre se oferta como o presidente da sessão e as pessoas aceitam, porque ninguém quer. Aí Sim. ele acaba, todo mundo sabe que é ele que vai ser o presidente, enfim. Só que ele é conselheiro. Uhum. E aí ele dá a opinião dele sobre um determinado item. Então, a minha primeira pergunta, eu queria fazer outra, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa postura. O presidente, porque o presidente ele é influenciador na posição que ele está assumindo, não é? E muito, viu? E muito. Então, a minha pergunta é essa. É correta essa posição? Porque ele costuma fazer isso. Olha, sobre esse tema, eu digo, na minha opinião, eu penso isso. Ele fala isso. Mas aí ele diz assim no final, mas essa é a minha opinião. Como se ninguém, né? Como se ninguém acatasse ou ninguém fosse se basear na opinião dele. Então, eu acho isso até constrangedor, mas acaba passando, ninguém chama atenção, ninguém fala nada, e isso tem sido, assim, muito frequente. Exatamente, né? Por que eu falo que tem que ser uma pessoa isenta e não emitir opiniões? Porque, de certa forma, ele está influenciando na votação. Né? Então, por isso que eu recomendo que seja escolhida uma pessoa que não tem esse perfil. Geralmente tem algumas convenções que falam que o presidente da mesa não poderá ser o síndico ou membros da administração, ou seja, não faça parte do conselho, justamente para evitar esses constrangimentos ou a condução para a Assembleia para determinado resultado. Por mais que a pessoa seja ali, queira falar que é a sua opinião, mas acho que no íntimo dela, ela pode estar, de certa forma, até no uso das palavras, conduzir a Assembleia para determinado resultado, certo? Então,
se não tem candidato, então, infelizmente, a gente acaba tendo que aceitar com o que tem, né? Se só tem aquela pessoa, então acaba passando por aquela situação. Às vezes, nessa assembleia, pode ter a presença do jurídico, pode ter a presença de alguma pessoa da administração, se não tiver nenhuma vedação na convenção, que algumas convenções falam que o presidente da mesa só pode ser condômino, pode colocar essa pessoa, que é um terceiro de fora, para presidir a assembleia. E essa pessoa não vai dar opinião, ela só vai seguir o rito da assembleia, né, e manter a organização e o bom andamento. E no caso, a minha outra pergunta é o seguinte, por exemplo, o presidente, se o síndico está conduzindo a assembleia e ele está levando as propostas de votação de uma obra, Uhum. o presidente, ele pode inquirir o síndico de fazer apresentação, solicitar para ele cotações, porque, por exemplo, ele pode estar utilizando ali o regimento interno que solicita que tenha uma exigência de no mínimo 3 cotações para determinados serviços, né, obras no condomínio. E o síndico vai lá e apresenta apenas uma condição e não apresenta as cotações na assembleia. O presidente pode interromper, ele pode fazer uso da palavra mediante a consideração da convenção e regimento interno e fazer as solicitações de exigência ao síndico? Pode sim, especialmente nessa questão que o regimento interno de vocês exige pelo menos 3 orçamentos. Então, ele pode observar o rito legal deste condomínio. Se este condomínio exige determinado número X de orçamento, se não foi apresentado, então o presidente, ele pode, sim, ele tem esse direito, né, com base na convenção do regimento interno, fazer essa espécie de inquirição, conforme você falou. Mas, às vezes, nenhum síndico, determinados orçamentos, é difícil conseguir determinados orçamentos para determinado serviço, porque aquele serviço é tão específico que, às vezes, existe um monopólio de determinada empresa, só consegue 1 ou 2 empresas. Então, o que eu faria no lugar desse presidente? Eu deliberaria na Assembleia se aceitaria, né, esses 2 únicos orçamentos, ou assim, um orçamento, certo? A posição do presidente, ela é uma posição bem pontual, né, doutor Cláudio? Eu entendo assim, infelizmente, a maioria das assembleias, como as pessoas, elas não entendem o papel do presidente, acabam fazendo ali uma posição de simbologia, né? Porque não segue nenhum tipo de orientação, não tem nenhum tipo de regramento, não observa a convenção, ninguém conhece o regimento interno. Aí fica uma proforma sem finalidade, né? O presidente acaba sendo só uma figura ali de presença, né? Exatamente. O presidente, ele conduz, ele induz, né? Se ele tiver... A gente teve... É pena que a Lore não está hoje aqui na mentoria. A gente teve uma assembleia bem capciosa com a Lore. A presidente era conselheira, na mesma posição, super... O ego muito alto, super petulante, né? Uma indisposição completa com a gestão dela. E nesse condomínio, especificamente, toda a verba que usaria do fundo de reserva, coisa parecida, até mesmo para sistemas SPDA, combate a incêndio, ela tinha que passar pelo conselho. Chegava nela, ela votava que não. Então a gente usou a estratégia de blindar a gestão, é um pouco do que a gente está fazendo com a Admilde aí, a Admilde está com a gente aqui na aula, e levar as condições reais da edificação à Assembleia. Nesse momento, essa presidente da Assembleia foi eleita, ninguém quis, assim, as pessoas queriam participar, mas ela forçou um pouco, foi eleita presidente, e entrou, e ela fazia toda a deliberação que ia fazer, ela cortava a palavra, tirava da pauta, invertia a ordem, redirecionava a narrativa contra o síndico. Então, doutor Cláudio, tem alguma coisa, que eu acho que é esse sentido, pergunta da ASA, tem alguma coisa que o síndico pode fazer ao colocar no edital, ao se posicionar contra esse tipo de situação? O síndico, nesse tipo de situação, ele tem que se posicionar. Vamos supor, se está tendo um abuso de direito, um abuso de situação com relação à presidência da mesa, então às vezes você já até sabe quem vai ser o presidente da mesa e vai ter uma indisposição, eu recomendo que ocorra a gravação daquela assembleia e ocorra o registro em ata. Por exemplo, né, eu conheço um pouco do caso da Loren, né, então essa situação, vamos supor, estou trazendo determinada situação, é emergencial, preciso fazer. Estou trazendo aqui, gostaria que registrasse em ata. Ah, mas a presidente da mesa não quis pautar essa questão, não quis nem deliberar essa questão. Por favor, se registre em ata, que eu quis trazer uma determinada solução, então se causar qualquer prejuízo, quem vai ser o responsável? Quem negou a deliberação, ou quem interrompeu, ou colocou qualquer obstáculo para aquela determinada deliberação. Assim, a gente vai colocando
aquela pessoa que está colocando empecilhos inadequados na parede, e também ela vai estar assumindo responsabilidades. Né? Todo ato vem responsabilidade conjuntamente. Né? Não é porque o presidente está ali, ele está intocável. Então, se o presidente da mesa comete ilegalidades, ele pode também ser responsabilizado. Doutor Cláudio, deixa eu aproveitar então essa deixa aí, essa questão da presidência da mesa, né, na condução dessa assembleia, né, desses itens, dessa pauta. Se o síndico, vamos pensar em uma assembleia que foi convocada pelo síndico, se o síndico convocou essa assembleia, se ele preparou toda aquela pauta, se ele teve o cuidado de prestar esclarecimentos antes, e durante a Assembleia em si, o presidente dessa Assembleia é uma pessoa, seja conselheiro, qualquer outro condômino que, Composição, né? qualquer que ele tenha assim, essa opinião, digamos assim, ou se ele é do contra, vamos pensar que ele não seja a favor dessa administração, porque a gente tem essas pessoas no condomínio. É assim, o edital, ele precisa ser seguido. Se o presidente da mesa, ele assume uma função, por mais que seja proforme, por mais que não se conheça, por mais que não, assim, existe ali um edital que precisa ser seguido, porque o edital por si só, ele está dentro do que rege, né? Ele está seguindo a lei. Então, assim, não há o porquê o presidente tentar, assim, mudar o curso daquilo, porque aí eu acho que entra o síndico com todo o seu... Porque, assim, aquilo que está sendo colocado ali é do nosso conhecimento, né? O síndico, ele leva aquele assunto com base ou na necessidade do fazer ou do prestar conta do que já foi feito. Então, assim, a pessoa, se ele foi conselheiro ou se ele é conselheiro e ele não concordou, é muito importante que o síndico ele tenha assim, essa documentação, toda reunião com o conselho, formalizar aquilo, redigir ali um documento, enfim, ir se respaldando. Então, assim, eu vejo que o síndico, ele é a pessoa que naquele momento ele pode, de repente, assumir essa fala. É muito importante isso que você falou, de repente gravar, de ir encostando a pessoa ali contra a parede, de dizer que essa é uma necessidade urgente ou urgentíssima do condomínio, e que o presidente, por entender, porque ali ele não está dando oportunidade para que as pessoas, os outros condôminos, eles tomem ciência daquilo, da forma como está acontecendo, como precisa ser, né? E aí, assim, eu entendo que o síndico, nessa hora, vai ser aquela hora, digamos assim, do impasse, do desconforto, mas, assim, se eu estou na função do síndico, eu acho que cabe a mim pedir a palavra, se for o caso, e fazer os esclarecimentos, de repente, com documentos, né, apresentando ali relatos, laudos, qualquer coisa nesse sentido, para que a Assembleia, para que as pessoas tenham ciência daquilo, e da forma como, de fato, está acontecendo. Não seria mais ou menos por esse caminho? Corretamente, Sônia. Eu já vi situações que o presidente da mesa era oposição, né? Ele colocou uma posição de apenas atrapalhar a Assembleia para que eu conseguisse, e os condôminos não deixou a pessoa seguir na presidência. Por quê? O presidente da mesa não é uma pessoa inatingível. Ele pode ser destituído da presidência na própria Assembleia. Exato. O presidente da mesa não deixa prosseguir por, não sei, por N situações, né? Porque é inimaginável inúmeras situações que o ser humano pode se pôr para atrapalhar determinada situação, e os condôminos acabam vendo aquela situação, já vi situações que o presidente da mesa foi destituído e foi escolhido outro, para que seja conduzida a Assembleia de acordo com o que está estabelecido no edital. Então, esse caso da Lore mesmo, ela só conseguiu um espaço melhor na Assembleia, porque alguns condôminos levantaram a mão e falaram, peraí, mas você não deixa a pessoa falar? E aí começou a se contestar. Primeiro eles pautaram a Assembleia, a síndica ficou contestando, mas ela pagou o engenheiro com dinheiro do condomínio, não passou pelo conselho, como é que foi isso, etc. E a gente ir lá para apresentar o trabalho, e isso não era o mérito, o edital era apresentar a questão, seria uma matéria fora de pauta. Então ela levou essa matéria para a pauta e ficou batendo em cima disso quase uma hora, e as pessoas queriam querendo prestação de contas, né? Que seria prestação de contas, né? E ela, na verdade, pagou com dinheiro do bolso dela, porque da forma como ela estava saindo do cargo, já 60 dias depois dessa Assembleia, ela sairia muito responsável por coisas que estariam muito erradas, podendo ser responsabilizada civilmente, né? Então a estratégia foi essa, da gente conseguir posicionar, a gente deu direcionamento pessoal para ela, para que ela pudesse registrar em ata o que estava sendo feito, e aí acabou que na Assembleia, no meio da Assembleia para frente, os condôminos entenderam que a conselheira estava barrando as verbas e a conselheira foi ser presidente e estava barrando a pauta. Porque se ela falasse,
teria que ficar registrado o que foi dito, e a forma que a conselheira não queria que registrasse a ata era essa, de deixar ela como, meio que invalidar a gestão dela, deixar negativo a imagem dela, porque se ela coloca na pauta, acabou o problema, né? Exatamente. Diógenes, só mais uma coisa. Então, assim, esse presidente, na Assembleia, ele vai seguir o edital. Ele é só o presidente, assim, é muito importante que, né, já se tenha em mente algo desse tipo, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, por mais que as pessoas não conheçam os problemas do condomínio, ou que ele não leu qual vai ser o edital, qual vai ser a pauta trabalhada naquela Assembleia, aquele edital, ele vai ser seguido e o presidente, ele precisa somente conduzir aquilo dali, daquela forma. Às vezes ele muda, viu? Diógenes, mas assim, é justamente nessa hora que eu entendo que se o síndico estiver ali, é por isso que eu falo muito, né? Nessa hora, se deu certo, vai ser seu mérito, se der errado, vai ser sua culpa também. Então, assim, o síndico, ele não pode, você tem que, assim, eu falo que para dar certo ou para dar errado, eu vou colocar a minha cara, porque, assim, né, a gente tem que entender dessa forma. Se a gente não entende dessa forma, a gente está na função errada também, eu penso, né? Também é só minha, assim, humilde opinião. Mas é assim, certíssimo. A questão é fazer a galera se posicionar. Essa aula é justamente para isso, para que a gente entenda que tem esse direito de posicionamento e tem essa estratégia para você blindar a sua gestão. Exatamente isso, porque assim, a gente não está ali ocupando uma cadeira, é igual eu falo sempre, eu não estou aqui para ficar sentando na cadeira para ocupar um lugar por status, né? Até porque se fosse, eu ia procurar uma outra cadeira por aí, né, gente? Agora, assim, é uma responsabilidade tão grande, e aí, uma pessoa é eleita ali, ou é escolhida para, né, fazer um cumprimento ali de uma etapa de uma reunião. Então, assim, eu acho que não cabe essas decisões de presidente. Ele vai seguir o rito do edital, e aí tudo que você vai propor naquela assembleia, que se pergunte para os condôminos, por exemplo. E aí tem que se tomar cuidado por a questão da indução, de você estar realmente induzindo a assembleia por um outro lado. E o síndico, mais uma vez, vai ter que estar sempre assim, né, chamando, pedindo essa palavra. Vigilante, porque assim, eu acho que é como o doutor Cláudio falou, vai começar e vai terminar numa assembleia, então vamos procurar começar bem e terminar melhor ainda. A grande questão dessa aula, viu, é exatamente para isso, porque isso, a gente falando dessa forma, ele é muito fácil, mas na hora de conduzir, é como a gente fala do digital, né? O pitch de venda, ele dá muito trabalho. E o pitch de venda do síndico, que seria o fechamento das coisas, né? Ele é exatamente essa questão do nervosismo, do posicionamento, da fala, da escuta ativa, do entendimento em que momento ele tem que intervir. E essa aula que o Dr. Cláudio está trazendo sobre o edital, ela parece muito simples, mas não é. Porque a narrativa dentro da Assembleia, ela é muito importante. O papel do presidente é muito importante. Você, síndico, precisa estar atento a isso. Porque o presidente, ele tem o poder de condução. Ele pode simplesmente falar assim, vou levantar a mão aqui que eu quero inverter a pauta, porque o assunto aqui está fora da ordem, e ali ele já está conduzindo, ele já está direcionando. E nesse momento o síndico tem que saber levantar a mão e dizer, eu acredito que não seja necessário levantar a pauta, se for invertida a pauta vai gerar o problema X, Y e Z, e eu gostaria que contasse isso na ata registrada, porque a intenção desse edital é ser feito exatamente como ele foi montado. Entende? Tem que ter uma justificativa para montar a ata. Eu passei por isso agora, um pouco tempo atrás, na eleição de uma síndica nova aqui na Assembleia de Águas Claras, onde eu não tinha nada a ver com as deliberações internas, eu estava ali como prestador de serviço da parte de engenharia para falar da obra exclusivamente. E o que aconteceu? A obra foi o último item da pauta, a reunião levou 3 horas e 50 minutos, eu tinha outros compromissos, eu tinha feito um acerto com o síndico para apresentar ali nos primeiros minutos, porque a minha função é tirar dúvida, é apresentar sobre a obra, e acabou que eu fiquei dentro de diversos assuntos que não eram da minha pauta. Eu achei uma grosseria muito grande. Esse ponto número 3 é muito importante, né? Geralmente, quando tem um prestador de serviço, está ali se dispondo o tempo, às vezes até de forma gratuita, eu sugiro para o presidente que inverte a pauta em respeito da pessoa que está tendo tempo ali para apresentar determinada situação. Assunto entre condômino e condômino fica para depois. Né? E que o prestador de serviço pode sim ser adiantado diante de um motivo justificado. Por isso que eu entro no item pauta e tempo. Né? A Assembleia tem que ser planejada. A gente tem um recurso que é bastante escasso, mas quanto mais velho a gente vai ficando, mais escasso esse recurso é o tempo. Então, as pautas não tem que ser aquela assembleia do fim do mundo. O síndico ficou um ano inteiro sem fazer a assembleia, aí na AGO ele coloca prestação de contas, eleição de síndico, de conselho, previsão orçamentária, obra tal, obra X, várias coisas. Igual eu falo, você é a assembleia do fim do mundo. Você começa lá 7h30 da noite, você vai embora
3 da manhã, eu já fui em assembleia que começava 9 da manhã no domingo e ia embora 4 horas da tarde. Então, isso acaba até atrapalhando todos tomarem uma decisão racional sobre aquele tema, né? Então, determinados temas, até por isso de forma inteligente, o legislador, não de forma engessada, separou em Assembleia Extraordinária e Ordinária, porque os temas da Assembleia Ordinária já são temas complexos, né, que envolvem amplo debate, certo? Então é sempre muito importante você também fazer estudo de gerência de tempo, certo? Eu quero colocar tantas pautas, mas será que nós vamos ter tempo suficiente para discutir de forma racional, inteligente e objetiva aquele determinado assunto? Então, esse item 3 é muito importante, né? E o item 4 é o registro dos votos. Às vezes, eu já fui em assembleia, vamos votar a tal situação, e todo mundo levanta. Você não sabe quem está votando, não sabe se marido e mulher estão levantando a mão, não tem identificação de quem está votando, não sabe qual unidade, não sabe se o voto é unitário ou se é pela fração ideal. Então é muito importante você identificar esses votos, né? Ter cédulas de identificação dos votantes. Se os votos for pela fração ideal, colocar aquela questão dos votos numa planilha de Excel, ou então pelo próprio aplicativo da administradora que muitas têm, para ter a contabilidade daqueles votos de forma adequada. Porque a contagem errada de votos também é um motivo de anular a Assembleia. Acho que o Nélio levantou a mão, se quiser falar, Nélio. Eu só queria dizer que quem você falou assim, o cara tem que ser muito atuante, né? Eu acho que eu sou atuante até demais, né? Porque na última Assembleia agora eu tive que ser o 5, né? Que eu sou. Tive que ser o presidente da mesa, porque ninguém quis se candidatar. Então, assim, isso geraria problema ou sem problema nenhum? Nélio, nessa situação, muito, muito importante a sua pergunta, porque às vezes tem convenções que falam que o síndico não pode ser o presidente, ou o presidente só pode ser o condômino. Quando não tem pessoas disponíveis para ser presidente ou secretariado, só tem aquela pessoa disponível para o próprio síndico, então você levanta a mão. Então vamos deliberar se alguém aqui é contra sobre essa situação. Então você registra em ata que não teve nenhum candidato, o único candidato só foi tal pessoa, então por isso que ela foi escolhida para presidir a mesa, porque senão a Assembleia não iria se iniciar. Não ia acontecer, entendeu? Aí eu tive que ser o presidente da mesa. Né? Registra isso de forma bem clara, viu, Nélio? Não, tranquilo. Como a gente não fechou a ata ainda, que foi agora recente, aí a hora que ele me mandar para dar uma olhada, aí eu verifico se ele colocou essa parte, entendeu? Porque pode ser nulidade, né? Pode ser base para nulidade. Eu presido muitas assembleias, tem vários condomínios que não pode pessoa de fora ser presidente, mas só que as pessoas só querem e eu sempre registro em ato falando que em razão de não ter candidatos, foi escolhido pela assembleia o advogado do condomínio para presidir a assembleia, né? Melhor do mundo. Eu como sou morador, né, tranquilo. Agora, só que ninguém. Aqui eu não tenho subsíndico, para mim montar o conselho fiscal deu trabalho, entendeu? Sair pedindo, pelo amor de Deus, né? Mas eu passei por essa agora, né? Como síndico, eu tive que atuar como presidente. Entendeu? Sim. Se alguém mais quer falar, ou a gente pode passar para o próximo slide. Vê aí. Vamos para o próximo. Só uma questãozinha rapidinha. Essa questão que você falou em relação ao presidente da mesa, no meu condomínio não pode ser nem um conselheiro, nem um síndico, nem um subsíndico. E normalmente é o advogado ou um representante da contabilidade para ser o presidente da mesa, porque ninguém quer ser. Só que, por exemplo, falando em relação ao síndico, tem que pensar numa questão de malandragem, vamos dizer assim. Porque já ocorreu aqui dentro do meu condomínio que o síndico colocou as pautas mais importantes, são as últimas, e colocam de 3 a 4 itens de assembleia para ser comunicados. Só que o pessoal, e aí começa sempre de 7 para a segunda chamada 7h30, e enrola na primeira, segunda e terceira, e nas últimas, na quarta e na quinta, por exemplo, que são as votações mais importantes, eles deixam para o final, que sabe que muita gente vai sair da Assembleia, não tem mais interesse, para poder realmente ter um quórum quantitativo a favor dele, para poder fazer aquela votação e ele ganhar. Então já houve aqui uma ordem do presidente da mesa de inversão dos fatos. Colocar as pautas mais importantes, que seriam de votação em relação à taxa extra, algumas coisas, para os primeiros itens, e os últimos serem mais explicativos, mais em uma questão de engenheiro, para as últimas. Porque já tinha entendido que seria uma malandragem para o pessoal sair, né? Porque o pessoal realmente desiste, porque aqui no meu condomínio são mais de 500 unidades, mas nem um décimo aparece para fazer a votação. É 35 pessoas, 40 pessoas no máximo. Então, eles deixam as últimas pautas mais importantes para a votação por último, porque sabe que vai ganhar a questão do quórum. Então, já houve essa questão do presidente trocando isso, porque entendeu que o síndico estava agindo de malandragem para poder ganhar o que ele queria, da forma que ele queria, entendeu? Aqui no condomínio. A questão da presidência da mesa é uma posição estratégica. Eu sempre falo que o condomínio ele é um microsistema político. O condomínio ele é um reflexo do que acontece na Câmara dos Deputados e no Senado. Vocês já viram
CPIs no Senado e no Congresso? Você já viu tanto que é disputado para ser presidente daquela CPI? Por que ser presidente? Porque, de certa forma, há uma indução para a votação e alcançar determinado resultado de acordo de interesse alheios, né? Então, o que acontece lá dos nossos representantes do Legislativo acontece no nosso condomínio, mas de forma mais microscópica, né? Às vezes eu vejo eles estão lá só de terno e gravata e recebendo grandes salários, mas os debates e as brigas é as mesmas que acontecem na Assembleia de Condomínio, seja o condomínio mais de luxo que for, seja o de mais renda baixa que for, é a mesma situação. É uma coisa do ser humano mesmo, né? Pode seguir, Diógenes. Então, aqui seria um espaço, né, que a gente poderia passar para o senhor Alci, para ele apresentar, né, um exemplo prático do edital, se o senhor Alci estiver aí disponível, né? Estou aqui, Cláudio. Passando a palavra para ele. Bom, tá aí, né? Estou aqui. Sim. Bem, a convocação da Assembleia, assim, eu também já passei por esses transtornos, né, relatados aqui. O meu condomínio é de 36 unidades, né? Mas não deixa de ter os mesmos problemas dos grandes, né? Então, hoje, quer dizer, depois de várias tentativas, a gente conseguiu montar uma estrutura. Então, na minha convocação, além da qualificação que o doutor Cláudio já falou, eu tenho as permissões e as proibições, né? Então, a gente já deixa na convocação o que é permitido e o que é proibido. Então, por exemplo, é permitido ser gravada, toda reunião minha é gravada. Com isso, a gente afastou, né, todos os fantasmas que estavam ali, não tinha nada para fazer em casa e ia saltar a franga lá no salão, né? Aí, né, tinha toda aquela problemática, eu não disse isso, eu não votei dessa forma, pronto, isso daí acabou, né, acabou o problema, tá? Então, assim, toda a nossa Assembleia é gravada, dependendo da situação, eu já filmei também, né, mas isso tem que estar no edital de convocação. Também toda a Assembleia minha tem todo o aparato de assessorias. Aqui o meu condomínio tem assessoria jurídica, de engenharia, auditoria contábil, né? Então essa turma, né, o contador, todo mundo está na Assembleia. Então se alguém levantar uma suspeita de que o síndico pagou uma conta que não devia, a auditora contábil está lá. Né? Então, assim, a gente eliminou, de certa forma, não eliminou, não, mas minimizou muito dos problemas, né? Tá? Então, assim, uma outra questão, então, essas permissões e proibições, tá? Então, por exemplo, o que é proibido? Não votar o que não está na pauta, né? Então, né, isso lá já tem um item que eu não chamo mais de assuntos gerais, considerações, como é que eu chamo aqui? Deixa eu me lembrar aqui. Comunicações diversas. Aí eu já digo que não pode ser votado e tal, para não ter questionamento, né? Então, isso aí a gente já elimina muita coisa. Outro aspecto da convocação por exemplo, a questão das procurações. Então, para cada edital, para cada convocação, eu monto uma procuração específica para aquela reunião. Aqui no meu condomínio, uma pessoa só pode portar uma procuração. Tá? E também o síndico não pode votar, nem candidato, né? Nem pode votar, não pode ser portador de procuração. E nessa procuração, eu, de certa forma, induzo o morador a registrar a sua vontade na Assembleia. Não é um papel dizendo, fulano de tal é meu procurador. Não, a minha procuração, para cada item da pauta, ela tem um ponto lá, prestação de contas, por exemplo. Aí eu boto lá para o procurador, você aprova ou reprova. Se reprovar, você tem que justificar tecnicamente, porque lá tem auditora, tem um monte de gente, né? Você não vai querer se complicar, né? Então, assim, a procuração, para cada item da pauta, eu boto lá um campinho para que o outorgante ele expresse o seu desejo. Né? E isso evita um pouco, né, aquela coisa do cara juntar um monte de procuração e influenciar lá o resultado de uma Assembleia. Outra questão que a gente monta aqui eu faço o que eu chamo de monografia. Para cada item do edital, eu faço uma monografia. E o morador, quando vai para a Assembleia, ele tem que ir para decidir. Ele não vai ter surpresa. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, se é uma AGO, eu já estou dizendo quanto é que vai ser a taxa do condomínio, se vai ter algum aumento de alguma coisa, se os nossos saldos comportam
né, mais um ano sem aumento da taxa. Por exemplo, hoje eu tenho 3 anos e meio sem aumento de taxa. Né? Então, assim, tudo isso, né, tá demonstrado. Eu comparo, por exemplo, como foi a programação orçamentária, digamos, de 2024, né, para fazer a proposta orçamentária de 2025. Nós programamos em dezembro de 23 que iríamos gastar tanto de pessoal, tudo está na monografia. Então, o morador, se ele chegar lá e quiser levantar um item que está na monografia, eu já vou cortar e vou dizer, amiga, isso aí era para você ter lido em casa, aqui já era, você chegou a... Não é isso? Vamos, bola para frente. Né? Agora, tem uma questão que é fundamental, não é só fazer essa estrutura. Aí o síndico, ele tem que estar no palco. O síndico, ele não pode estar na plateia. Então, se o síndico não tem autoridade, ele não vai conduzir uma assembleia, ele só vai levar pancada. Então, por exemplo, na minha assembleia, eu não levo o prestador de serviço para defender nada. O prestador de serviço tem que me convencer. Uma vez convencido, eu vou defender na assembleia. Então, assim, eu tenho a autoridade para tratar do assunto. Isso tudo vai estar na pauta. Porque se quem faz a sua proposta orçamentária é a contabilidade, você não tem repertório. Então, você está lá só para levar pancada. Você não é a autoridade. Então, é necessário que o síndico seja a autoridade. Se ele for um coadjuvante, vai ser difícil. Eu digo sempre assim, quando você leva uma proposta, por exemplo, na minha AGO de dezembro do ano passado, eu levei uma proposta de taxa extra para fazer a revisão da fachada. Então, estava tudo explicado, já temos, o nosso prédio tem X anos, está na monografia, está tudo lá, só o cara ler. Aí eu já digo que eu quero uma taxa extra de R$800, porque vai custar tanto, vai ter isso, vai ter aquilo, está tudo na monografia. Aí o morador chega lá, ele não é contra a reforma da fachada, porque ele leu. É técnico, não é opinião, é técnico, eu estou falando com a autoridade. Então, aí o morador diga assim, sim, cara, mas isso é uma facada, a gente acabou de sair de uma reforma elétrica, gastando 500 pau e tal. Eu digo, olha, gente, aí você entra com, digamos assim, a sua autoridade, a sua capacidade de persuasão. Eu digo, olha, gente, o que acontece é o seguinte, nós aqui nesse salão, nós temos a responsabilidade pela condução do prédio. Para onde nós estamos querendo levar o nosso prédio? Porque há 20 anos, quando eu cheguei aqui na quadra, o prédio de referência era o bloco X. Hoje é o terceiro. O nosso é o primeiro. É o prédio mais desejado da quadra, é o prédio mais bonito, mais valioso da quadra. Então, nós queremos ir rumo ao bloco X ou nós estamos querendo continuar com a mão na taça? Essa decisão é aqui. Para onde é que vocês querem levar o prédio? Porque, assim, eu não sou derrotado numa assembleia. Porque o sim me protege e o não também. Então, na derrota não é minha, eu sou derrotado como morador se a gente não aprovar. Aí, não, é necessário mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar por 600 no lugar de ser de 800. Beleza, quem vai pagar, né, o morador? Se amanhã não der o dinheiro, cara, os 600 não deu, né? Vamos passar para 1.000 agora. Simples assim. Agora, isso você só faz com autoridade. Se você não tiver repertório, cara, vai ser muito Não acontece, é verdade. Não acontece. Porque o morador... É por isso que eu falo para vocês, assista às aulas de oratória, assista às aulas de inteligência emocional, de liderança. Não coloquei na metodologia à toa. O síndico que tiver posicionamento, até se ele estiver colocando na pauta meio torta, assim, ele consegue passar. O presidente da mesa, ele conduz ali, mas ele tem que ter posicionamento e liderança nisso daí. Por isso que a gente botou aqui o Alci para isso. Porque, igual ele falou, eu não levo o prestador de serviço para convencer morador. Ele pode levar para uma apresentação técnica, mas a palavra volta para ele dizer, é por isso. Vocês entenderam? Entendeu? Então vamos votar? É mais ou menos assim. O prestador de serviço, digamos assim, expõe tecnicamente qual é o trabalho, aí eu digo, Diógenes, muito obrigado, cara, valeu, pode ir embora. Aí vai ser comigo e o morador. Bom, e agora? Exatamente. Como é isso aqui? Dentro de casa. Vocês entenderam? Agora também você precisa ter estratégias, né, de temas para reunião. Por exemplo, eu nunca levo 2 temas polêmicos numa reunião. Eu só levo um. Eu vou... Essa técnica é interessante. O Alci, não vou marcar uma para o Alci fazer uma apresentação do trabalho dele, como ele faz. Alci, eu vou pedir para você colocar aqui, na verdade eu vou colocar aqui para você falar do seu edital rapidinho, porque a gente está dando 22h30, a gente já tem que encerrar, senão fica igual o pessoal está falando da aula aí, a aula fica longa demais. Tu mesmo que falou isso, hein? Mas eu deixo a pessoa à vontade, né? Você sabe disso. Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui...
Esse aqui é o edital, Alci, pode ir falando aqui, ó, edital condomínio do bloco K, SQS 307, pode ir falando, apresentando. Isso. Bom, aí a convocação pode rolar, Diógenes. O endereço direitinho, horário, Endereço, o horário, salão, tal, a né? pauta, né? Ó, Três tá, e nesse temas. quadrinho, eu já faço um resumo dos 3 últimos anos, de como nós gastamos o dinheiro nos 3 últimos anos, e quanto é nessa setinha, quanto é que eu estou pedindo de taxa. Quanto é que eu estou prevendo na conta de pessoal, na conta disso, na conta daquilo, é repertório. Não é a contabilidade que está fazendo isso, sou eu que sei a necessidade do prédio. Entende? Pode rolar, Diógenes. E a previsão orçamentária, taxa, parte de fundo de reserva. Isso, perfeito, né? Botou a assinatura dele aqui, oficial. Oficial e tal. Pronto, aí, ó, tá aí a minha procuração, ó. Veja aí, ó, para cada item desse, tem um campinho, né, para o outorgante se manifestar. Então, aí, por exemplo, o primeiro item é prestação de contas, né? Aí eu digo ali, você é a favor ou é contra? Se for contra, justificar tecnicamente. Né? Porque para você ter que ser contra, você vai ter que passar por auditoria, por um monte de coisa. Porque a gente está procurando trabalhar direito. Para cada item, ó. Prestação de contas referentes aos meses de novembro e dezembro. Depois aqui, etapa de complementares, não é isso? Isso. Reforma elétrica. Reforma elétrica e tal. Depois aqui a prevenção orçamentária 2025, contra. Quem está contra tem que explicar. Tem que explicar. A gente não está brincando de fazer gestão. Eu não estou aqui, usando graça, o meu tempo para ninguém vir gozar com a minha cara. Você está entendendo como é que é, Jorge? Aí tudo bem. Aí rola um pouco aí. Então passou a procuração, né? Outorgante. Isso. Aí agora é a monografia, tá aí, ó. Aí eu detalho todas as contas, tá aí os quadrinhos, quanto foi, quanto é a despesa de pessoal, quanto foi o impacto disso e tal. Todas as contas eu faço, né, uma explicação do que aconteceu durante o ano, só que mensalmente esse quadro eu já entrego para o morador. Então todo mês eu entrego um quadro desse, uma planilha dessa para o morador. Então ele já sabe, né, o que acontece mês a mês. Eu não tenho. Ele não vai enganado, né? Não, de maneira nenhuma. Não é isso? Então, aí daí para frente, Jorge, é a monografia, você está entendendo? Para cada item tem todo o detalhamento, a explicação. Aí eu digo, por exemplo, nessa edital aí, eu ia fazer, né, levei a proposta de fazer a ancoragem. Aí eu digo, olha, eu tenho dinheiro no fundo de reserva, o nosso prédio não está em risco, nós não temos nada de emergência prevista, então vamos usar o dinheiro do fundo de reserva. Eu estou aqui, ó, 65% da despesa ordinária, 59% da despesa total. Despesa cresceu 5,6%, database da categoria 1º de janeiro. Então, ele faz um trabalho realmente assim significativo. A gente colhe essas informações, traz para vocês, entende, não colocamos o auxílio aqui à toa, não, tá? Reduzido de 5 horas para 2 horas por semana na SEB, então tem todo um detalhe. Eu vou trabalhar aqui, auxílio esse edital, depois para tirar os dados sensíveis, para deixar dentro do grupo lá para o pessoal poder dar uma olhadinha, tá bom? Perfeito. E aí depois, quem quiser alguma dica, mas eu digo assim, você precisa ter autoridade, senão isso daí não resolve nada, porque o morador, eu sempre digo, o morador, ele não coloca dinheiro se ele não observar benefício. Se ele só enxergar sacrifício, ele não vai botar dinheiro na tua mão. Então você tem que vender o benefício. Cara, tu vai pagar, tu vai morrer, né? Mas tu vai ganhar um pedaço do céu. Tá entendendo? É essa a ideia, né? Tá colocando aqui, ó, serviços eventuais. Olha que interessante isso aqui para vocês todos, tá? Mantendo o patamar de gasto dos últimos anos, laudo de inspeção predial, LTIP, traz sinais de intervenções de menor complexidade que podem ser resolvidas nessa rúbrica. Destacamos que em 2024, reforço de segurança, cobertura e controle de acesso, impermeabilização, caixa de recalque pluvial, pintura de salão de festa, substituição de componentes FTV. Então você vê que ele pauta aqui a decisão em cima do laudo de inspeção predial, do LTIP. Entendeu? Isso fica muito mais fácil da pessoa entender. Vem do laudo, tem um fundamento, não está inventando, sabe? É isso que o Alci está falhando. Você não ir para a Assembleia demonstrando mais insegurança e falta de conhecimento sobre o que está acontecendo do que o morador. Tem gente que tem síndico que ele vai menos preparado do que o morador do prédio. O morador está mais interessado, está entendendo mais o assunto do que o próprio síndico. E isso não tem estratégia ou jurídico ou técnico que vai te ajudar a resolver. Tá? Aquele coloca aqui, o recurso da taxa extra, aportes de gastos e compromissos, já colocou lá em cima, janeiro. Aí foi a reforma elétrica que eu fiz uma taxa extra em 2024, né? Então eu estou mostrando tudo que foi gasto na reforma elétrica, né? Quanto que eu tenho de sobra de dinheiro e que essa sobra do dinheiro eu vou fazer a reforma do piso da garagem. Aí redirecionar o dinheiro, não vai precisar redirecionar o dinheiro. Você está entendendo?
Né? Vou Aí, puxar aqui que são 14 páginas, a monografia são 14 páginas, viu, pessoal? isso, perfeito. Né? Ó, Eu sei que vai dar trabalho para o morador ler, mas tudo bem, poxa, né? Aí ele que leia, né? é o meu Tá trabalho, né? interessado. Se ele vai ler ou não, se ele não ler e quiser na Assembleia fazer alguma intervenção, ele vai ser chutado, porque ele teve a oportunidade. Né? Nós tivemos uma Assembleia, o doutor Cláudio estava, que chegou, o morador chegou atrasado e ele quis, né? Eu acho que ele, eu digo até que ele escreveu o livro do Gênesis. Né? Tudo ele sabe, né? Aí ele chegou lá falando de coisa, de rapaz, isso daí já foi decidido em 2 reuniões passadas, nós não vamos mais discutir esse assunto. Você não veio, não é problema nosso. É isso. Então, assim, não é? Então, mas tudo isso, o que é? Aí tem a planilha aí que todo mês eu mando essa planilha e essa daí é a soma dos 12 meses. Todo mês o morador recebe uma planilha dessa aí. Se ele quiser contestar, que conteste, né? Tá tudo aí, bem fácil. Tá tudo aí. Não é isso? É isso aí. Então, é esse o trabalho, mas eu digo assim, Diógenes, se você não tiver repertório, não adianta. Não adianta, cara. Aí você A preparação pode usar a inteligência que for, a artificial, a orgânica, sei lá. Cara, se você não tem que tiver... ter oratório e narrativa. Tem que ter a narrativa, senão você não vai... Primeira coisa aí, pessoal, para a gente fechar nossa assembleia aqui, né, que eu vou voltar para o Dr. Cláudio encerrar o último slide, é você ter entendimento das coisas. Segundo, é você estar trabalhando de uma forma honesta e transparente. É incontestável o que está sendo feito. Terceiro, narrativa e oratória. Você tem que abrir a boca, você tem que falar, você tem que se posicionar como autoridade ali. Tá? E sempre tem como melhorar. Você fez uma assembleia, na próxima tem um detalhezinho que você pode melhorar. O morador, às vezes, vem dizer para você que você está ganhando muito, como o Risoleta falou comigo hoje, falou, ó, o morador chegou aqui para mim e falou, vocês não acham que você ganha muito, não? Pro labore de R$ 4.500, a mulher tem 154 casas para cuidar num condomínio que tem, se ele fosse pagar aquela taxa de guarita, dava R$ 10.000 por mês. Enorme. Área de lazer, área verde enorme. Eu falei para ela, você da senhora está ganhando abaixo. 154 unidades de condomínio horizontal, um prolabore de R$ 8.000. Dá trabalho pra caramba a área de condomínio grande. É guarita, ela tem 9 funcionários na carteira, direto no CNPJ do condomínio. Né? Toda a área de ambiente de trabalho, salubridade, ergonometria, tudo é porque ela tem que conduzir. Aí eu falei, como você está trabalhando, Risoleta? Ela falou assim, não, eu estou todo dia no condomínio de 8 às 11. Eu falei, e à tarde? Ela, à tarde eu fico resolvendo as coisas do condomínio lá em casa, né? Eu falei, então você trabalha 5 dias por semana, 8 horas por dia. Tá totalmente errado. Então, aí eu dei um direcionamento para ela trabalhar à disposição do público 2 dias na semana e os outros 3 dias ela cuidar do administrativo. E que ela não fique além de 9 ao meio-dia, porque ela tem uma família, já tem quase 70 anos, né? Aposentou, já não está mais criança. Então tem que ter uma outra forma e que ela tenha vontade de ser síndica profissional, então ela tem que ter um direcionamento melhor, ou seja, mais diligência, mais posicionamento, do que muito esforço, muito cansaço. Ela saiu bem satisfeita com a aula dela, vai ficar gravada aí para vocês assistirem, tá bom? Deve estar semana que vem. E Diógenes, só para concluir, eu digo assim, hoje, com todo esse aparato técnico que o condomínio tem, eu não discuto desejo, eu só discuto alguma coisa em cima de laudo, de item, de conversão, de exatamente. Externo. Tá entendendo? Por isso que a gestão é como eu falei, vai vir, tá vindo, pessoal. Vocês são fruto, eu até me arrepio quando eu falo que a gestão é de patrimônio, a gestão é de comportamento, é de prestação de conta. Aquela gestão do bafafá, de problemada, de bate-boca, isso aí não é o comum, não. O pessoal tem 80% faz isso, mas isso não é o comum. Isso aí é para deixar a pessoa doida, estressada e outra coisa. Condomínio tem responsabilidade, o ambiente também, o síndico também sofre, entende? Que é isso que eu quero dizer? A ofensa, essas coisas todas, o doutor Cláudio mesmo sabe que tem síndico que é indenizado, porque ele é constrangido ali. Asa, tá com a mão levantada. Alci, muito obrigado. Valeu. Vou marcar uma live para você participar aí, para você fazer uma meia de uma aula com a gente aí já mais completa da sua parte, tá bom? Perfeito. E, Asra, fica à vontade da sua pergunta. É rapidinho, só para parabenizar o seu Alcir. Realmente é louvável, porque ele tem argumento, ele tem embasamento, ele tem conhecimento, ele tem razão, e o síndico tem que ter essa postura. Infelizmente, é a grande minoria que tem essa postura. E eu fico, assim, muito satisfeita de estar nesse grupo. Parabenizo aí essas pessoas todas que estão aqui aproveitando, né, dessa oportunidade tão preciosa, porque além das aulas, é esse convívio, né, entre nós, que é fantástico. Isso aí não tem preço. Parabéns, Alcir, parabéns, Diógenes, parabéns, doutor Cláudio, pela aula maravilhosa. E é isso, gente.
Valeu, obrigado aí. Feliz, Agradeço fico pelo muito tempo. feliz aqui. Então, Alci, Oi, lembra não. de nós marcar aquela aulinha que nós falou, lembra? Vamos sim. Ó, vou deixar para vocês aqui rapidinho, só aqui ó, o último slide do Dr. Cláudio Viana, que é o É contato só uma dele, tá frase bom? só. É o contato dele, tá aqui, vocês podem fazer print aí da tela, telefone dele. É. Uma boa assembleia começa muito antes da reunião, começa com um edital claro, respeitoso, bem feito. É assim que se evita a confusão e se constrói um condomínio mais justo para todos, tá? O síndico está aí para ser ouvido tecnicamente sobre as necessidades do empreendimento. Essa é uma base, né? Doutor Cláudio, quer fechar o seu slide aí? Fica à vontade. Então, essa frase, né, resume plenamente o que foi dado nesta aula, né? Às vezes fala assim, fazer um edital qualquer um faz, mas você viu que a gente ficou aqui 1 hora e meia falando e tem muitas coisas além disso. Né? Esse tema é bem mais complexo do que se aparenta, né? Então, deixei, meu nome é Cláudio Viana, deixei meu contato, né? Fico aí à disposição para os alunos do Método Síndico, né? Pode contactar comigo, tirar uma dúvida, trocar uma ideia, eu fico aí à disposição de todos. Gostaria de agradecer a todos pelo tempo. Igual como eu falo, sempre que eu converso com o síndico, eu mais aprendo do que transmito conhecimento. As perguntas dos senhores são de grande importância, faz a gente refletir, faz a gente pensar e sempre achar de forma criativa uma solução para cada condomínio, né? Um condomínio nunca é igual ao outro, cada um tem a sua particularidade, então a gente faz um serviço pontual, personalíssimo para cada condomínio, para cada problema de cada síndico, né? Cada condomínio é um corpo diferente, é igual um paciente que vai para o médico, né? Cada um tem um remédio para se resolver aquelas questões, tá? Muito obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. O Dr. Cláudio, ele participa também de ajustar a convenção e o regimento? Sim, fazemos. Regimentos. Beleza. Tá bom? Qualquer coisa é só chamar no grupo lá, quero falar com o Dr. Cláudio, a gente já manda o contato, você já bate papo. E é isso, beleza? Pessoal, próxima terça-feira estaremos unidos novamente aí juntos. Dessa vez, se eu não me engano, com a Lisiane Bezenhoff sobre uma didática dessa de seguros prediais. Perfil, mas voltado para a parte de engenharia, contratação de obras de engenharia. Quais são os seguros de risco de engenharia que você tem que ter aí para suas obras de reforma no condomínio? Beleza?